Então, pessoal, no vídeo passado a gente falou sobre a questão do fenômeno religioso e qual é a predominância ou qual é o valor, qual é o lugar da religião, da experiência religiosa na época atual. Essa é a reflexão do Rubem Alves, certo? E a gente falou que há um embaraço. Rubem Alves disse: há um embaraço, há uma espécie de vergonha, há uma relação com o fenômeno religioso não muito harmônica, não muito, como posso dizer, que possa ser confessada sem esse embaraço de que ele fala. Mas esse embaraço que o Rubem Alves fala, que há nas pessoas em admitirem que têm crenças religiosas, ele é um embaraço que está vinculado muito mais às pessoas que têm um nível de estudo do que, como ele chama, as pessoas comuns. E, estranhamente, quanto mais a pessoa ela é estudiosa daquele fenômeno, aliás, não quanto mais ela é estudiosa, mas segundo Rubem Alves, as ciências humanas, que é quem estuda tipo psicologia, filosofia, antropologia, sociologia, que estudam a religião, esses pesquisadores parece que têm mais embaraço ainda em assumir isso, certo? Então, nas ciências humanas, o embaraço é ainda maior do que nas outras áreas, com relação a admitir-se com crenças religiosas. Foi isso que a gente leu na aula passada. E aí o Rubens fez uma analogia, né? Se os estudiosos das próprias ciências humanas que estudam o fenômeno religioso têm esse embaraço, por que isso acontece, né? Será que eles realmente entendem do fenômeno religioso? E aí ele fez uma problematização no sentido de que o que é necessário para o indivíduo estudar um objeto de conhecimento, algo que ele quer conhecer? É preciso que ele tenha um envolvimento pessoal? Então, para que alguém estude uma ameba, não é preciso ter envolvimento pessoal. Ele vai estudar as amebas, ele não precisa ter nenhum tipo de sentimento pela ameba. Mas ele está dizendo que isso talvez não seja válido para a religião, no sentido de que ele pode até estudar as pessoas que se comportam de tal maneira perante a religião, mas ele não vai entender, segundo Rubem Alves, o que é de mais essencial naquilo. Como a analogia que ele faz, que é uma analogia muito boa, é que se um surdo resolve estudar a obra de Beethoven, a nona sinfonia de Beethoven, se não me engano, né? Deixa eu ver aqui se é a nona sinfonia mesmo. A nona sinfonia de Beethoven, ele não vai poder ouvir. Então ele vai criar um estudo periférico, um estudo ao redor do tema, mas não sobre o próprio tema de um ponto de vista, assim, digamos, essencial, né? Essa é a analogia do Rubem Alves, bem legal. O Rubem Alves é maravilhoso com analogias, com exemplos, né? Vamos continuar, pessoal. Voltando ao exemplo do surdo que tenta fazer uma ciência sobre a nona sinfonia de Beethoven. O que ele teria a dizer sobre a música? Nada. Creio que o mesmo acontece com a religião. E essa é a razão porque, como introdução à sua obra clássica sobre o assunto, Rudolf Otto aconselha aqueles que nunca tiveram qualquer experiência religiosa a não prosseguir com a leitura. Olha que interessante. Esse é um livro clássico para quem se interessa por estudar religião, tá? O autor é esse aí, chamado Rudolf Otto. Ele escreveu um livro chamado O Sagrado, né? Você encontra esse livro para vender. Se não me engano, ele tem para vender esse livro. É O Sagrado, do Rudolf Otto. E na introdução, ele fala isso. Ele começa a falar sobre o tema e, em um dado momento, o Rudolf Otto diz o seguinte: se você não teve a experiência religiosa, não prossiga. Ele diz, ele faz aquilo que o autor provavelmente nenhum autor faz ou gostaria de fazer, que é dizer ao leitor que não lê seu livro. Pois o Rudolf Otto faz isso. Logo no início, na introdução de O Sagrado, a obra maravilhosa que ele escreveu, muito interessante, ele diz:
se você não teve essa experiência religiosa, não prossiga a leitura. Por quê? Porque você não vai entender do que eu estou falando. Há coisas que não conseguem ser comunicadas. Esse é o ponto. A linguagem parece que vai até um certo ponto e não avança. E do mesmo modo como se alguém chegasse para esse surdo do exemplo do Rubem Alves e explicasse para ele como é sentir, como é ouvir a Nona Sinfonia de Beethoven, tudo o que o surdo estudioso faria era escrever sobre o que o outro sentiu. Parece que vai ficar sempre faltando alguma coisa. É por isso que o Rodolfo Otto fala isso, certo? E aqui teríamos de nos perguntar se existem realmente essas pessoas das quais as perguntas religiosas foram radicalmente extirpadas. A religião não se liquida com a abstinência dos atos sacramentais e a ausência dos lugares sagrados. Da mesma forma que o desejo sexual não se elimina com os votos de castidade. Então, Rubem Alves está dizendo o seguinte: cabe agora perguntar: existe mesmo alguém que não tem religião? Então, essa é uma pergunta muito complexa, porque ela aponta para a definição do que é religião. Né? É como Sócrates lá na Grécia, né? O que é a beleza? O que é a verdade? O que é a justiça? Ele perguntava as coisas, ele queria o conceito. As pessoas. Então, é preciso que você saiba do que está falando para que eu possa lhe responder o que você quer. Então, o que é de fato a religião? Porque se a religião for a frequência nas instituições, igreja, templo, mesquita e todos a arquitetura e burocracia religiosa instituída, se religião for só o que acontece ali, então, de fato, o homem tem muita gente que não tem nada de religião. Mas se religião, se houver uma outra instância que hoje se convencionou chamar espiritualidade, né? Ou religiosidade, para essa conexão com um significado transcendente, que não necessariamente é Deus, mas pode ter um outro sentido, aí religião se torna algo mais amplo, fora dos muros dos templos, inclusive, né? Então ele está perguntando, nós temos que questionar se de fato existem esses seres aí que não tem nenhum pingo de religião, digamos assim, né? Porque aí ele veja, Rubem Alves começa a se posicionar agora. A religião não se liquida com a abstinência dos atos sacramentais e a ausência dos lugares sagrados, da mesma forma que o desejo sexual não se elimina com os votos de castidade. Então, o camarada, ele não quer mais fazer sexo, ter relações sexuais. Ele faz o quê? Ele faz um voto de castidade, digamos assim, esse exemplo. O impulso sexual continua, filho. Como ele vai lidar com isso, aí é outra história. Mas o impulso sexual não desapareceu. Do mesmo modo, o Rubem Alves está dizendo, o homem religioso, mesmo que diz não ter religião, continua de algum modo a conter esse impulso, digamos assim. Seria essa a posição agora inicial do Rubem Alves, certo? É tanto que ele diz aqui, ó, e é quando a dor bate à porta e se esgotam os recursos da técnica que nas pessoas acordam os videntes, exorcistas, mágicos, curadores, benzedores, sacerdotes, profetas, poetas, aquele que reza e suplica sem saber direito a quem. Tipo, o camarada não tem religião nenhuma, mas na hora da desgraça, ou do, como ele chama aqui, quando a dor bate a porta, palavra do Rubem Alves aqui, então ele reza sem saber para quem. Ele se conecta de novo com essa experiência. Sofrimento, dor, conexão com a religião. Veja, a gente está entendendo a perspectiva do Rubem Alves aqui, né? E surgem então as perguntas sobre o sentido da vida, o sentido da morte, perguntas
das horas de insônia e diante do espelho. O que do passado se articulam agora, travestidas por meio de símbolos secularizados. Metamorfoseiam-se os nomes, persiste a mesma função religiosa. Promessas terapêuticas de paz individual, de harmonia íntima, de liberação da angústia, esperanças de ordens sociais fraternas e justas, de resolução de lutas. O que ele está dizendo? Tá, eu não tenho religião, mas eu adoro, digamos assim, as pessoas se conectam com a meditação, se conectam com uma terapêutica integrativa que traz elementos transcendentais, uma coisa assim meio esotérica, mas o indivíduo diz que não tem religião, mas mesmo assim ele se conecta com aquilo, ou seja, metamorfoseiam-se os nomes. Aquilo que aparecia de modo instituído e convencional e que era aceito, não mais aparece desse modo, mas continua aparecendo. Olha que interessante. A religião encontrou outras formas de aparecer. Nas terapias, segundo Rubem Alves aqui, em ordens sociais fraternas e justas, aqueles grupos que prometem que há um futuro próspero e de harmonia entre os seres humanos. Né? Então, todo esse simbolismo de paz que parece apontar para um paraíso que será instaurado na Terra, será tudo maravilhoso. Não há religião no sentido propriamente dito. Isso é religioso, a gente não pode apontar e dizer assim. No entanto, o Rubem Alves está dizendo, existe algo oculto por trás disso, impulsionando isso. E esse é o ponto. A prevalência da religião no mundo atual é invisível, é inconsciente, é latente, é algo que fica batendo na porta, e se o homem não expressa, como uma filósofa que eu gosto, né, a Suzanne Langer, ela diz, né, e fica batendo na porta, mas se o homem não deixa entrar, entra pela janela, se expressa de alguma maneira. Né? É exatamente isso do que o Rubem está falando. Né? Continuando aqui, só para a gente fechar esse parágrafo. Então, todo esse papo de harmonia com a natureza, de conectar-se com a humanidade num sentido maior, justo, fraterno e pacífico, para o Rubem Alves está escondendo um desejo da religião que está imanente dentro do homem, que fica querendo se expressar. O homem sente o embaraço de ter isso sendo expresso, porque não quer se dizer religioso, então ele desvia isso, e isso inconscientemente aparece aqui e ali na cultura, sob nomes metamorfoseados diferentes e travestidos de outro nome. Então aí vai se chamar terapêuticas, disso, daquilo, meditação disso, daquilo, ordens sociais disso, daquilo. Por mais disfarçadas que estejam nas máscaras do jargão, do modo de falar psicanalítico, psicológico, ou da linguagem da sociologia, da política e da economia, serão sempre expressões dos problemas individuais e sociais em torno dos quais foram tecidas as teias religiosas. Se isso for verdade, seremos forçados a concluir não que nosso mundo se secularizou, mas antes que os deuses e esperanças religiosas ganharam novos nomes e novos rótulos, e seus sacerdotes e profetas novas roupas, novos lugares e novos empregos. Que é o que a gente estava falando. Na política, né, a questão de mitificar os líderes, de achar que são mitos, há essa relação do sagrado também, do messianismo que vai me salvar, também é o desejo religioso aí que está latente, está escondido, que está querendo aparecer. Belezinha? Então, para fechar, uma dica, né? Existe uma série que foi até cancelada, inclusive. Dá uma dica de uma série que foi cancelada, mas segundo o autor, vai continuar em alguma outra plataforma, que é aquela série Deuses Americanos, né? Deuses Americanos, lembra quando o Rubem Alves está falando aqui, que deuses no mundo desse livro, dessa ficção, que se tornou série, não são no sentido de deuses como Thor, Odin,
Anubis, ou seja lá qual for a divindade da cultura, não é nesse sentido. Deuses são todos aqueles objetos que os seres humanos dedicam tempo, sacrifício e devoção. Então, existem deuses como a internet, deuses como mídias, que é outro deus que aparece na série. O dinheiro é um deus que aparece também. Então, as pessoas elas ainda têm a adoração religiosa, só que os símbolos antigos foram meio que esquecidos e novos símbolos sagrados surgiram. É uma dica para a gente ver essa coisa do que o Rubem Alves está falando aí. Certo, pessoal? Então, até mais, pessoal. Foi muito boa essa discussão. E na próxima semana a gente continua, belezinha? Um abraço e até mais, pessoal. Valeu!